Se o Iago estiver voltando para o Fluminense para ter oportunidade, eu acho que vai ficar todo mundo feliz. O Iago vai ficar feliz, o Diniz vai ganhar um reforço, né? E a torcida do Fluminense vai passar a ver uma opção para o meio-campo, porque o Iago é um jogador veloz de meio-campo, driblador, passa rápido, joga vertical, faz a transição rápida, finaliza. Acho que finalizar é o ponto fraco dele. Estou fazendo já um parêntese aqui do que eu vi ele jogar. Ele é bom jogador, ele sabe finalizar, mas erra muito na finalização. Ele teve uma chance hoje, no primeiro tempo, era uma finalização bem difícil, tá? No alto, pegou de primeira, mas errou redondamente o chute, assim, quase na marca do pênalti. Um passe que ele recebeu de calcanhar do jogador do Nova Iguaçu. Mas, enfim, é um jogador perfeitamente útil, lapidável pelo Fernando Diniz. Claro, a diretoria vai sentar com o Eranildo, o técnico Fernando Diniz talvez participe de alguma reunião com ele e com o jogador presente para falar sobre as possibilidades que vai ter o Iago. E repito, não há como ou porquê o Fluminense, nesse momento, abrir mão da possibilidade de ter o Iago. Aí, lá, se ele não vingar, se ele não for bem, se não vingar, paciência. Aí daqui a 3, 4 meses a gente vai saber que ele não jogou nada, como já aconteceu com muita gente. Com vários jogadores que estão lá, foram contratados agora a peso de ouro, e que não estão rendendo nada do mesmo jeito. Então traz o Iago de volta, é de graça, é da casa, é talentoso, é jovem, é rápido, tá afim. Por que não trazer? O que impediria o Fluminense de trazer? Negocia. Não vai ganhar nada numa negociação, vai ganhar 2 amendoins. Ele está em fim de contrato. Traz de volta, ele vai querer jogar. Né? Quem é que não quer jogar no Fluminense atualmente? Traz de volta. Bota ali, não precisa ser titular, mas tem que dar chance. E o Fluminense hoje precisa. Renato Augusto machucado, Ganso volta e meia não está em campo, não aguenta jogar normalmente os 90 minutos. Então o Iago é uma opção excelente para o Fluminense ter hoje. Pois é, mas o Iago, gente, e isso é uma notícia que eu apurei para vocês, ele é visto dentro do Fluminense como um jogador, pelo menos até agora, tá? De pouca participação, pouco comprometimento e indolente nos treinamentos. Notícia, estou trazendo para vocês aqui o que eu apurei sobre o fato dele não ser aproveitado até hoje. Ele é visto como esse jogador que não se empenha, que não corre, vou repetir, que não corre, né, e que trata as coisas com uma certa falta de comprometimento nos treinamentos. E ouvi a seguinte frase: bom, vamos ver o que ele tomou lá no Nova Iguaçu para ver se ele vai trazer isso de volta aqui para o Fluminense. Porque aqui ele era completamente diferente. O interesse dele, a falta de comprometimento, a falta de empenho dele nos treinamentos era algo chocante, era algo realmente que chamava a atenção de todo mundo e por isso, né, entre outras coisas, mas principalmente por isso, ele nunca teve oportunidade. Então, claro, isso é um bastidor, né, que a mim ajuda a tentar entender por que ele nunca teve oportunidade. Só que, a partir do momento que ele está jogando muito bem num outro time, que ele é emprestado, né, e mostra realmente uma atitude completamente diferente, e mais do que isso, mostra um rendimento em campo, não é em treino, em campo, em jogo, um rendimento que justifique ele ser aproveitado. Eu acho que isso aí supera e suplanta, está acima da impressão ruim que se tinha dele dentro do Fluminense. Fato. Então, organizando aqui os raciocínios. Ele no Fluminense sempre foi tratado como um cara, ou foi visto como alguém, e obviamente essa é a visão da comissão técnica, né? Ele é visto como um jogador que não se empenhava o suficiente nos treinamentos e não corria nos treinamentos. Estou usando a palavra bem específica. O cara que não corre. Isso foi a forma como ele sempre foi visto dentro do Fluminense. Por isso foi emprestado para o Náutico, né? Por isso foi emprestado agora para o Nova Iguaçu. E mais, o que eu apurei é que ele já tinha essa fama, ele já veio com essa visão, né, dentro do clube desde a base. Já chegou aos profissionais com essa ideia, com este relatório, digamos assim, no prontuário dele, desde a base, que ele é um jogador meio morto, meio mosca morta, meio sem empenho nos treinamentos, né? E aí, repito, ele no Nova Iguaçu mostra uma atitude completamente diferente, inclusive em campo, né? Porque a gente só vê no campo, a gente não vê nos treinamentos. Mas em campo não é só o talento, a capacidade que ele tem de passe, de drible, de finalização, de penetração, de verticalidade, não é só isso. Ele corre bastante. Então, assim, eu fiquei até, de certa forma, surpreso com esse relato que eu ouvi sobre a falta de
velocidade e intensidade. As palavras que engloba tudo isso, que resume isso tudo, né, que eu estou citando, é a falta de intensidade. O Iago é visto como um cara sem intensidade pela comissão técnica e por isso ele nunca foi aproveitado. Mas tudo que ele mostrou em campo, em jogos pelo Nova Iguaçu, contradiz isso. Né? Eu acho que está muito claro. Não pode um cara que não tenha disposição, que não tenha tesão, que não corra, que não tenha intensidade, jogar o que ele jogou. Ele jogou com intensidade, inclusive, pelo Nova Iguaçu. Não é aquele cara que joga parado, né, com talento, não. Intensidade, correria, talento, velocidade, transição, tudo ele mostrou. É um cracaço? Nada disso, claro que não. Mas é um jogador útil. Então, gente, ele voltando para o Fluminense, né, claro que deve ter essa reunião, essa conversa com o Fernando Diniz, com a comissão técnica, com a direção, né? O que eu acho que vai acontecer é que vão dar uma oportunidade a ele. O Diniz vai pedir ele de volta, ele não pode jogar a primeira fase da Libertadores, essa fase de grupos, ele não está inscrito, e só pode ser inscrito entre a fase de grupos e as oitavas, então ele não pode jogar os 5 jogos que ainda restam ao Fluminense na fase de grupos, mas pode jogar o Brasileiro. E o Fluminense já estreia no fim de semana, né? É bom a gente lembrar. Fim de semana já tem jogo do Fluminense. Então vai precisar começar a ter mais de um time, mesmo que ele não jogue no principal, ele vai começar a ter uma chance aqui a colar, talvez, no time B, né? Ou entra no segundo time, ou é reserva no time A dentro do Brasileiro, vai acabar tendo oportunidade. Então, eu acho que isso vai acontecer. Eu me recuso a pensar ou imaginar que o Diniz vai abrir mão dessa possibilidade de ter o Iago como opção. Eu acho que é um jogador, é um reforço sob medida, né? Pode não mudar o patamar do Fluminense, pode não resolver problema nenhum, mas acrescenta, agrega. Eu hoje, se tivesse que escolher entre o Iago e o Terans, Ilan, escolhe um dos dois para ficar no Fluminense. Pode mandar o Terans embora, pode mandar passear, entendeu? Porque o Iago é jovem, é um jogador realmente com características que hoje faltam dentro do time do Fluminense. O Fluminense não tem um jogador nessa posição, com essa vitalidade, com essa velocidade, com esse talento, com a forma que tem hoje ele. Você pode citar o Arthur, né? Mas o Arthur, de fato, desde que começou a ser testado no time de cima do Fluminense, ele nenhuma vez, eu posso afirmar isso, nenhuma vez fez um jogo bom, de fato. E o Arthur era um jogador muito diferenciado na base do Fluminense, como o Iago sempre foi também. Mas, enfim, eu trouxe aqui como informação para vocês que o Iago tem esse problema, pelo menos é visto assim dentro do clube, eu não tenho como afirmar, porque eu não estou lá para ver os treinamentos, né, para poder dar o meu juízo, mas a ideia que se tem dele dentro do clube é que ele é um jogador de baixa intensidade, de participação meio preguiçosa nos treinamentos. Então, o que se espera é que ele volte e que, havendo ali um acerto para que ele continue, buscando o seu espaço dentro do Fluminense, é que ele realmente mude a atitude dele, mude a intensidade, a vontade, a velocidade, né, o tesão dele dentro das atividades dirigidas pelo Fernando Diniz no Fluminense. Tá bom, gente?